Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né? Aqui no meu canal do YouTube, Brasileiro Futebol. Sim, fechou, um grande jogo, né? Jogão, jogaço, não, jogo excelente, espetacular, tá sendo agora. O Campeonato Brasileiro Serano, Brasileiro na Série A 2026, jogaço, Corinthians, tá tendo Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, né? Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Esporte Clube Corinthians Paulista contra Cruzeiro e Esporte Clube. Jogo lá na Neoquímica Arena de Corinthians, tá? Que era São Paulo, né? Capital Paulista, né? Jogo acabou o primeiro tempo, né? Tá no intervalo, daqui a pouco começa o segundo tempo, né? Infelizmente o Corinthians tá perdendo pro Cruzeiro, né? Com placar de 1-0, né? Gol do Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues, lá, o jogador atacante, né? É ponto esquerdo, joga com ponta, né? Ponto esquerdo, ponto direito, né? Ponto de lado, muito bom, né? Safado, vagabundo, né? Mas o Corinthians também não tá jogando nada, né? Criou algumas chances de gol, teve algumas chances com o Breno Bidon, Rodrigo Garro, Pedro Raul, mas muito pouco, né? O Corinthians tem que atacar mais, ser mais efetivo no campo de batalhas, né, no segundo tempo, né? Enfim, evidentemente, né, o time do Corinthians tá sem Yuri Alberto, sem o Memphis Depay, sem os jogadores, né? Mas tem o Rodrigo Garro ainda, o Breno Bidon, né? O Breno Bidon, o Rodrigo Garro. O Caio César, né? O Caio César também, o Pedro Raul. Ainda tá caso só o Caio César e o Pedro Raul, né? Com o Rio Alberto, o Mr. Pai, então, o Zacarias Labiade também tá, né? Vitinho, todo lesionado, Kaique, né? Enfim, vou dizer as escalações, né? E também jogou contra os técnicos, né? Fernando Diniz, né? No Corinthians, né? Contra o Arthur Jorge, né? Do Cruzeiro. Na época de 2024, o Fernando Diniz mandou o Botafogo, o Fernando Diniz no Fluminense, né? Eu acho. Enfim, hoje mais cedo teve Vasco e Santos. Santos venceu o Vasco 3-0, né? Lá no estádio de São Januário, Rio de Janeiro, né? Enfim, depois daquela goleada tremenda, né? Do Vasco 6-0 contra o Santos ano passado, no estádio de São Petroleiro, no Morumbi. Em São Paulo, onde tinha mais torcedor do Santos, não era a casa do Santos, né? Agora na casa do Vasco, o Santos venceu, né? Um gol de Gabriel Barbosa, Almeida, Gabigol, Ilharão e Luan Pérez, né? Enfim, Neymar acabou não fazendo gol, né? Neymar não fez gol. Jogou claro, mas não fez gol, né? Enfim, participou dos jogos ofensivos, mas acabou não fazendo. O Flamengo ganhou, né, de 5-1 do Mirassol, né, a informação que eu tenho, né. Enfim, atropelou, hat-trick, né, 13 gols de Pedro, um de Arrascaeta, outro de Samuel Linha, sei lá. E o João Vitor descontou o Mirassol, um atropelo, né, do Flamengo. Ficou barato, né, 5 vira, 3 vira, 5 acaba, né. Enfim, teve também a vitória do Vitória, né, o Vitória venceu o Botafogo 1-0, né, o gol do Mateuzinho, né. Tudo mais, agora tá tendo Corinthians e Cruzeiro. Amanhã tem Internacional e Remo, no estádio Zé Peru Bom, do Beira Rio, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, capital gaúcha, Enfim, o Palmeiras é o líder do Brasil com 48 pontos, segundo o Flamengo 45, né, com essa vitória, chegou depois o Atlético Paranaense 41, empatou com o Bragantino ontem 1-1, de Buranquim, né, Fluminense 38 e tudo mais, né. Isso é a classificação normal. Bahia empatou hoje com a Chapecoense 3-3, né? Com a Chapecoense Santa Catarina, né? Jogo da 23ª rodada do Brasileirão, né? Lembrei que as novas regras estão valendo, né? As novas regras adotadas pela FIFA da Copa do Mundo, né? De ter 5 segundos pra bater o lateral, o escanteio, né? Senão vai ser cobrado reversão, né? Bola pro outro time. Enfim, né? Os 8 segundos pro goleiro bater, né? Se for ser substituído, pedir substituição, vai ficar 1 minuto fora, né? Do campo antes de voltar, né? A jogar o time vai ficar com um jogo a menos, evidentemente, o 2, 3, 4, enfim. Dependendo do contexto do jogo, evidentemente, né? Claro, se você Gabriel. Mas enfim, de qualquer forma, né? O jogo tá passando ao vivo, né? Corinthians, nem falei, né? Passando ao vivo na Amazon Prime Video, né? Ao vivo exclusivo, né? Narração do Napoleão Almeida, né? Né? Rafael Oliveira, né? Rio, né? Não, chorar. E André Hernan, né? Aliás, desculpa, na reportagem André Hernan, né? E. né? Enfim, condição indo pro jogo de hoje com o Hugo Souza no gol, né? Matheus França, né? Mateusão, né? Mateuzinho, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, né? A defesa mesmo sempre, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Meu campo com o André, né? André Luiz, né? André Luiz, Alan. Um 4-2-3-1, né? André Luiz, Alan. Com a linha de 3, com Caio César, né? Caio César, Breno Bidon e Rodrigo Garro, né? Caio César, Breno Bidon e Rodrigo Garro lá na frente, Pedro Raul, né? Cruzeiro, né? Tem. Destaque o principal, o Caio Jorge, né? O Bruno Rodrigues fez gol também, o Bruno Rodrigues, claro, o Caio Jorge, né? O Felipe Moraes, né? Já o 17 anos, o Zé Lucas, né? O ótimo jogo do Cruzeiro que veio do esporte, né? Que jogava no esporte, né? Enfim, o Zé Lucas, né? Evidentemente. Enfim, estreou ano passado, né? No esporte, né? Estreou sua carreira profissional dele ano passado, né? Tinha 17 anos, 16 para 17, né? No esporte, né? Jogou no Campeonato Pernambucano, campeão pernambucano, né? No esporte, né? Esporte Clube do Recife, jogou Série A, começou a Série B, né? Até ser contratado pelo Cruzeiro, né? O Zé Lucas, né? Felipe Moraes também tem 17 anos, vai fazer 18 agora no final do ano. Ser conselheiro Lafayette, Minas Gerais, né? O Zé Lucas já fez, né? 18 anos. Vitória de Santo Antão também, Pernambuco. Pernambuco, né? Evidentemente. Mas enfim, o seu Corinthians vai virar, né? Acho que o Rodrigo Garro vai empatar em 1-1, né? O Breno Bidon vai virar, né? Pra 2-1 e o Pedro Raul faz o terceiro gol, 3-1. Vai ser 3-1 Corinthians, né? Contra o Cruzeiro, né? Enfim, eu conto meu colega Jeremias Alexandre, mano, em Pequi, Minas Gerais, né? Acho que 400 km, 500 km de Belo Horizonte, na capital mineira, né? Enfim, lembrando que no primeiro turno, né? O Corinthians enfrentou o Cruzeiro e empatou com eles em 1-1, né? Lá no estádio Governador Mangueira Pinto Mineirão, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital mineira. Lá no começo de fevereiro, né? O Corinthians fez gol com o João Pedro Choca e o Cruzeiro fez com Caio Jorge, nem lembro. Acho que foi, né? No começo do ano, né? Mas ele disse que tava vendendo João Pedro Choca pro Torino da Itália, sei lá. Vou fazer um gol naquele jogo do Mineirão. O Cruzeiro
As duas equipes, tanto o Corinthians como o Cruzeiro, estão pensando na Libertadores, né? O Corinthians tem um jogo de volta, né? Em casa, né? Na Neoquímica Arena de São Paulo contra o Rosário Central da Argentina, o time do Di Maria, né? Angelo Di Maria, Gastão Ávila, enfim. Né? Empatou o primeiro jogo 0x0 e o Cruzeiro jogo de volta fora de casa. A gente tá de hora chamado Filho, Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, né? Flamengo e Cruzeiro, né? Evidentemente. Outro equipe joga no Maracanã, o Fluminense empatou com o Rivadavia em 0x0, né? Enfim, casa decide fora. Palmeiras a porcada também vai decidir fora contra o Cerro Porteño, né? Enfim, empatou em casa 1x1, né? Tem vários jogos interessantes nessa Libertadores, né? Enfim, Mirassol empatou 1x1 em casa com a LDU do Equador, decide fora de casa, menor altitude e tudo mais, né? Os outros times brasileiros na Libertadores também. Na Sul-Americana tem o Santos, vai jogar fora, né? Contra o Macará do Equador, né? O Atlético Mineiro decide em casa contra o Bragantino, confronto brasileiro, né? Sul-Americano, o São Paulo, né? Vai, enfim, decidir em casa, né? Empatou o primeiro jogo 1x1 lá no Charles Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, né? Vai decidir em casa, né? A gente tá assistindo o Pão Petroleiro, né? A classificação. Esse jogo deve passar até no SBT, né? O Sistema Brasileiro de Televisão, narração do Thiago Leifert, né? Comentários do Mauro Betti e tudo mais, né? Enfim, lá de baixo, comentários de arbitragem e tudo mais, né? Mas enfim, de qualquer forma, né? Tem que fazer meu bolão, meu bolão é vitória do Corinthians. O Corinthians tem que completar a chance, né? Tem que marcar a pressão nessa bola, executar a pressão pós-experiência, tem que fazer os gols, né? Sair rápido, velocidade nos contra-ataques, nas pressões ofensivas, tocar mais a bola, tem que aproximar mais os meio campistas, né? Os meios, né? O Rodrigo Garro, o Breno Bidon, né? Tem que chutar, né? Chegar chutando, né? Quem vem por trás pra finalizar, né? As jogadas, enfim, né? Finalizar, ele não pode ter medo, né? O Corinthians é importante o Corinthians esse jogo, né? Pra ficar na parte de cima da tabela, né? Quem não sabe se o Corinthians vai se classificar ou não na Libertadores. Se Deus livre o Corinthians cair, né? Foi eliminado, né? Tem que focar agora praticamente no Campeonato Brasileiro, né? No Brasileiro, né? O Brasileirão. Então tem que. Pode pensar ainda que seja a vitória. É claro que o Corinthians acho que consegue sim vencer o Rosário Central, vai jogar em casa com a sua torcida. Então talvez capacidade de vencer, né? Mas nunca se sabe, né? Jogo eliminatório, o Corinthians acabou sendo, infelizmente, sendo eliminado em casa também, né? Contra o Internacional na Copa do Brasil. Até vencer o jogo 2x1 foi suficiente, né? Porque eu tinha perdido o primeiro jogo 2x0, né? 2 gols de diferença. Claro que agora o contexto é outro. O Corinthians empatou fora de casa, não perdeu, né? E além de não perder, não venceu também, mas empatou em 0x0. Tem um bom resultado, não vou dizer ótimo, se fosse vitória, se fosse vencido, né? 1x0, 2x0, aí sim. Seria um ótimo resultado, evidentemente, né? Mas enfim, é isso, né? Esse é o meu bolão, né? Você pode comentar, só que eu acho que vai ser jogo Corinthians, né? Ou Cruzeiro, né? Não vou prolongar muito o vídeo, né? Porque eu já vou assistir, eu devo ter começado o segundo tempo já, né? Mas é isso, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, né? Pra fortalecer o canal, ativa o sininho nas notificações, né? Pra sempre compartilhar um vídeo novo aqui no meu canal do YouTube, você estará recebendo, né? É isso, né? Que é Corinthians, que é Corinthians. Pra finalizar. E Corinthians, pô. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente entre nossos corações. Salve o Corinthians e tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é tradição. Ninguém vem esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiras do Brasil, clube mais brasileiro. Que Corinthians, pô. Vai, Corinthians, 3x1, né? Primeiro gol, um gol de Rodrigo Garro, né? Empatar um outro de Breno Bidon, outro Pedro Raul. Vamos, Corinthians, vamos vencer o Cruzeiro, pô. Eu quero zoar Jeremias Daniel Santos. Pra chegar contra o Moral, contra o Rosário Central na Argentina. Ou na Argentina, não. Da Argentina, né? Vai decidir em casa também na Libertadores. Vencer também. E conquistar o bicampeonato da Libertadores depois de 14 anos. E terminar pelo menos no G4, Campeonato Brasileiro. Na parte de cima da tabela brasileira, né? É isso, valeu, falou e fui. Até o próximo.